posicionadas para influenciar Jesus. Confesso que fiquei meditando nesse tema porque a gente está na era dos influencers, né? Eu acho que nunca foi tão forte essa ideia de influenciar. É claro que a gente sempre viveu sobre alguma forma de influência. Todo mundo tem as suas inspirações, todo mundo tem aquela pessoa que você olha e quando olha para ela você fala, uau, nossa, eu gostaria de fazer assim, ou de ter isso dessa pessoa. Eu acho que isso é tranquilo, eu acho que isso é normal, inclusive num certo nível, eu acho até que é saudável. Eu particularmente confesso que quando eu quero montar um look que eu não sei como muito elaborar na minha cabeça, eu vou para a internet me inspirar. Mas quem mais? Falo, saia preta com blusa branca, aí vem uma opção. Falo, essa aqui ficou legal, dá para reproduzir. Então é bom que nós tenhamos para quem olhar. E é bom que nós também sejamos essa pessoa que se posiciona, de certa forma, a saber que está sendo observada. E por ser observada, também influencia, querendo ou não, tá? Querendo ou não. Porque isso não tem muito a ver com escolha, não. Eu sei que para alguns tem a ver. Eu, por exemplo, comecei na internet meio despretensiosa. Quando eu vi já estava acontecendo, passei a ser intencional. Mas a verdade é que você escolhendo ou não, alguém, nem que seja seu filho, sua filha, seu vizinho, sua vizinha, alguém olha para você e vai se inspirar em você. Então, como fazer isso de maneira a glorificar o nome do Senhor? Essa é a grande questão. Mediante a isso, eu quero meditar com vocês em dois textos. Dois textos. Primeiro, abra comigo no livro de Esther, capítulo 5. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Esther, capítulo 5, do verso 2 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele a favoreceu e estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cedro. E o rei lhe perguntou, o que foi, rainha Esther? O que desejas? Mesmo que seja metade do meu reino, você será atendida. Ainda de pé, vai comigo um pouco adiante, abra sua Bíblia. O Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 6. Nós vamos meditar a partir do verso 21. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento, seja o que for que me pedir, eu darei, até metade do meu reino. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, eu te louvo por essa oportunidade de mais uma vez compartilhar a tua palavra aqui em Vila Velha, Espírito Santo. A semente é perfeita, tu és o semeador fiel, então prepare a terra do nosso coração, para que ao cair ela dê fruto a 30, 60, 100 por um, e nessa noite o teu nome aqui seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. E se você crer, diga amém, pode se assentar. Como eu disse, nós estamos na era da influência, nós estamos na era onde isso virou trabalho. Talvez uma coisa que acontecia, na verdade sempre foi trabalho, né? Só que antigamente era de um formato diferente, era um formato mais técnico, era um formato mais programado. Você percebia que isso estava acontecendo, você percebia que alguém estava querendo te influenciar. Como assim, Carmozina? Quem lembra da época da TV aberta? Hoje em dia a TV aberta está caindo em desuso, né? Mas televisão aberta, tinha lá o comercial. Qual era o objetivo do comercial? Nos influenciar. Então a gente sempre foi influenciado. Hoje isso é muito mais descarado. A gente chama literalmente pessoas de influencers. Pessoas que trabalham, se programam, se organizam, se arrumam. A fala, tudo é com o objetivo de influenciar. A verdade é que a nossa vida ela é feita assim. E influenciar significa causar impacto na forma como alguém pensa, sente ou age. É exercer algum tipo de poder invisível. É algo tão louco que às vezes você não percebe que está acontecendo, mas está acontecendo. Começa a andar com alguém que tem um hábito completamente diferente do seu, que quando você vê, você começa já a perguntar, a se interessar, a olhar, e de repente você fala, nossa, isso é interessante, acho que talvez um dia eu vou lá. Então, querendo ou não, é um poder invisível, você pode fazer isso de maneira intencional, mas naturalmente acontece como um poder invisível que exerce força, que exerce orientação, inspiração e pode vir a modificar decisões, comportamentos e percepções. Quantas vezes eu e você, a gente tem uma certeza muito clara no nosso coração, mas influenciado por alguém, influenciado por um conselho, influenciado por uma cena, a gente muda a rota, a gente repensa. E isso é bom. Tem um lado muito bom nisso. Bom seria se pegássemos as influências positivas, aprendêssemos com ela e não precisássemos aprender com os erros. Mas também tem um lado ruim.
porque às vezes a gente não percebe e está sendo influenciado de maneira negativa. E por que eu li esses dois textos? Essas duas pessoas não têm ligação nenhuma. Esther e Salomé, a gente não sabe se o nome dela era Salomé de verdade, né? Foi um estudioso que disse, mas a filha de Herodias, a gente sabe que elas não têm nenhuma ligação. Viveram em anos completamente separados. Esther viveu muito tempo antes e essa menina viveu muito tempo depois. Mas elas estiveram diante da mesma oportunidade. Diga oportunidade. Diga mais forte, oportunidade. Elas estiveram diante da mesma oportunidade. Receberam uma pergunta inusitada que poderia mudar de vida para sempre. As duas. Na Bíblia só tem elas duas que receberam, que tiveram esse comentário direcionado a elas. Esther vai parar no palácio de um jeito muito improvável e Deus ama os improváveis. O Senhor ama os improváveis. Se você se sente aquém daquilo que o Senhor tem para você, você está exatamente no lugar certo. Porque Ele sempre procura escolher pessoas aquém, para que fique claro que quem fez foi Ele. Ele ama os improváveis. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né, Catherine? Quanto mais você não tem a ver com o cenário, mais Ele te encaixa. Para todo mundo olhar e falar, foi Deus. Não tinha como, foi o Senhor. Então Esther, órfã, exilada, tudo errado na vida dela, criada pelo primo. De repente, gente, a Bíblia diz que Vasti ou Vasti não aceita o convite do rei, perde o cargo e a vaga fica ali disponível. Deixa eu te falar uma coisa, tem época que tem vaga disponível que você tem que se preparar para entrar. Não pensa muito não. Pensa muito não, tem oportunidade que passa e não volta. E aí a Bíblia diz que Esther vai para o harém junto com outras mulheres, mas se destaca e vai parar no palácio. Glória a Deus, aleluia, o Senhor muda a história dela completamente. E ela recebe um tratamento de beleza, gente. A Bíblia diz que ela tinha servas, pessoas ali para servir o que ela precisava. Oh, meu Deus, meu sonho, quem mais? Jesus. Tem gente que fala, não precisa não, eu sou do precisa sim. Quem é do precisa sim? Eu sou do precisa sim. Eu só sou guerreira porque tem guerra, que meu sonho era ser herdeira. Eu falo, Deus, era meu sonho. Sair do Pilates e escolher fruta, hortifruti. Mas não deu. Esther está vivendo um momento bom lá, está no palácio, e de repente vem uma notícia ruim. Porque a nossa vida é isso aí, enquanto a gente estiver na terra, infelizmente, teremos notícias boas e teremos notícias ruins. Passaremos por escassez, passaremos por muita abundância, passaremos por tempo de regozijo, passaremos por tempo de choro. E isso faz parte da vida humana. Não entre numa crise existencial quando uma notícia ruim chegar, porque notícia ruim chega para todo mundo. Isso não é ausência de amor, isso não é ausência de cuidado, isso não é ausência de Deus, isso é presença de humanidade. Então lide com as notícias ruins junto com o seu Deus. Não permita que nenhuma notícia mal, nenhum dia mal te roube da presença dEle. Não caia na ilusão de achar que porque você serve, nunca mais uma notícia ruim vai bater na tua porta, amada. De vez em quando bate. E ultimamente, a única coisa que bate mesmo é o moço que entrega Shopee e notícia ruim. Quem já viu isso? É uma luta. Quando o parente liga normal, não é de WhatsApp, eu já atendo tremendo. Quem mais? Deus. Mas o Senhor é conosco. Eu creio no dia que não vai ter mais notícia ruim, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter doença. Eu creio nesse dia. Esther está lá. Uma notícia ruim chega para ela. Olha, levantou-se um inimigo do nosso povo, quer exterminar o nosso povo. O primo dela, que criou ela, Mardoqueu, não entra no palácio, não acessa o mesmo ambiente que Esther, mas tem acesso ao coração. Olha que interessante, Deus muda completamente a estação de Esther. Ela sai de órfã para rainha, mas o coração continua humilde. Ela ainda ouve o primo que está do lado de fora do palácio. Aí ele manda um recado, Esther, deu problema. Aí ela fala, você sabe que quando alguém não é chamado na presença do rei e vai, se ele tiver de mau humor, morre. Não é uma desculpa, na minha concepção, não é uma desculpa. Se você está diante de uma ameaça de morte, a não ser que você tenha algum problema de cabeça, você vai repensar, né? Ninguém vai falar, nossa, eu corro risco de morrer, mas eu vou. Vai falar, não sei, calma aí. Só que ele dá uma virada de chave nela, ele diz assim, quem sabe não foi para esse tempo, amada. Porque eu sei que é muito bom você ficar recebendo massagens, óleos, tratamentos de beleza, mas a vida não é só isso aí não, Esther. Tá achando que foi parar aí para ficar no harém? Tem propósito. Porque às vezes Deus muda a nossa estação e a gente acha que é só sobre ficar fazendo a unha, comprando blusinha, tomando café superfaturado. Amada, tem propósito. Todo lugar que o Senhor te leva, se sua vida está na mão dEle, tem propósito. De vez em quando Ele deixa, né? Ele dá um pouquinho, nosso Pai é bom. Aleluia. Mas não é só isso. Isso é a superfície. Inclusive, hoje em dia, por conta das influencers, se tornou até coisa profunda, né? Mas isso é superfície, irmãos. Até porque, de verdade, quem não tem uma rede de apoio milionária, quem tem aquela vida que, por exemplo, muitas vezes é vendida no Instagram. Meu Deus, tem uma galera que acorda às 6 da manhã, toma um shake, faz um skincare de meia hora, pelo amor de Deus. Para começar, eu acordo, entro no banheiro, quando eu olho para o lado, meu filho, mãe, eu falo, meu Deus, garoto. Tempo é esse para meia hora de skincare? Ninguém tem só essa vida.
Loucura, não entra nessa não. Às vezes a gente olha os corpos, né? Fala, nossa, uau. Quanta agulha. Eu costumo brincar que o Senhor tem me dado a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né, das redes sociais pessoalmente. Tem gente que eu olho e falo, pô, não é tu não, cara, não tem como. Olhando aqui, não é você não. Volta pra cá. O primo de Esté dá uma virada de chave nela. Ele diz, olha, é muito bom tudo que você está recebendo, mas existe algo maior. E eu acho que o momento desse algo maior chegou. Chegou a hora de você cumprir o seu propósito. Pois bem, esse é o lado de Esté. Anos e anos e anos depois, eis que vem João Batista, profetizado. João Batista foi profetizado para ser o último da linhagem profética do Antigo Testamento, preparando a estação para o Novo. Filho de Isabel, uma idosa que não podia gerar, um homem completamente fora do tempo, nasce. Corajoso, diferente, filho de sacerdote, mas disse, não sou sacerdote, quero crescer no deserto. Foi para o deserto, botou uma roupa de pelo, começou a comer gafanhoto, ficou profetizando lá. João Batista era tão diferente, que a Bíblia diz que o pessoal ia lá ser batizado por ele. Alguns historiadores vão dizer, a Bíblia diz que ele chamava de raça de víboras. Meu Deus do céu, eu fico pensando, pastora, João Batista hoje ia ser cancelado na hora. Porque hoje em dia está todo mundo tão sensível, que se você for expulsar o demônio de alguém, a pessoa vai embora, o demônio fica congregando. A pessoa fica ofendida, não pode mais ser corrigida, não pode mais ser liberta. Não pode falar mais nada. Aí vou mudar de igreja porque lá me magoou. Ah, para de loucura. Apanha quieta que é melhor. O pai corrige só quem ele ama. Dê glória a Deus quando levantar um profeta para te corrigir. Isso é Deus dizendo assim, você ia se perder, mas eu te amo tanto que levantei alguém para ajustar a sua rota, não reclama. Aí está João Batista lá, Herodes. Começa a ter um caso com a cunhada. Herodias era casada com Filipe. Herodes vai e começa a ter um caso com ela. João Batista, crente é assim, né? Podia ficar quietinho. Mas a gente não lida com pecado assim não, irmãos. Infelizmente, tem gente se associando ao pecado por like, por dinheiro, por curtida, por fama, mas eu e você não temos pacto com o pecado não, nós ainda vivemos em santidade, porque aquele que amamos é santo e será santo eternamente. Aí João Batista fala para Herodes, isso aí que você está fazendo está errado, hein? Isso aí está errado. Mas a Bíblia diz que Herodes prende João Batista com pena, lê lá. Fala que ele fica com o coração assim, porque ele fala, gente, eu sinto que esse homem é profeta de verdade, mas ele está me catucando, vou prender, prende João Batista. São essas duas situações que colocam essas duas mulheres, uma mulher e uma jovem, diante dessa pergunta que lemos. Então está Esté lá no tempo dela, Salomé aqui nesse tempo. E aí, Salomé, no aniversário de Herodes, faz uma coreografia. Aí está lá, Herodias, faz a coreografia, aquilo agrada ao coração de Herodes. E ele fala para ela assim, o que você quer? Você me encantou com seu posicionamento. Até metade do meu reino eu te dou, gente. A pior coisa da vida é mulher emocionada. Eu estou treinando meu espírito para não ser mais assim. A mulher emocionada é aquela que usa as palavras igual o pessoal do... Quem já viu no Oriente? Eu nunca fui no Oriente, né? Mas a gente vê, por exemplo, os orientais jogando ping-pong. Quem já viu? Tu não vê a bolinha. Parece que nem tem uma bola ali de tão rápido. Tem mulher que é emocionada. A pergunta vem, a resposta vai. Ela nem pensa. Só que palavra não dá para catar. Qualquer outra coisa que você derrama, que você lança... Você pode ir lá e tentar catar, a palavra não dá. Emocionada, pensa antes de responder. Respira. Bota a mensagem ali, fixa a mensagem para responder depois. Na hora de comentar no Instagram, pensa, comenta ou não comento, vale a pena ou não vale a pena? Quem está entendendo? E aí vem a pergunta para ela. Só que ela não é emocionada não, menina é inteligente. Ela não respondeu de imediato. Só que ela foi pedir conselho com uma amargurada. Se junta as duas e fala assim, queremos a metade do reino, agora eu tenho metade do poder, eu tenho metade do poder, eu tenho metade do dinheiro, eu tenho autoridade e eu mando matar o profeta que eu quero. Mas a amargura pulsava tanto que nem conseguiram pensar. E a pior coisa do mundo é ser influenciado por gente cheia de amargura. Gente amargurada não pensa em vitória, gente amargurada não pensa em crescer. Gente amargurada é aquela que você fala assim, passei na faculdade, ela te responde assim, será que você vai dar conta de terminar? Gente amargurada é aquela que você fala assim, comprei o carro, ela fala, já viu o IPVA? Gente amargurada é aquela que fala assim, menina, quer saber, se eu fosse você não ficava com esse homem não, mas vai dormir de conchinha com dela. Gente amargurada é gente que não quer ver a gente vencer. Herodias estava no erro, Herodias estava no pecado, era mãe daquela menina, mas não estava numa posição de influenciar positivamente. E eu e você precisamos saber da onde vêm as nossas referências, quem é a nossa mesa de conselho, de quem a gente conversa.
Porque às vezes a gente fala assim, quer saber? Eu não ligo não, eu ouço fulano, mas eu não boto em prática. Mas quando a gente vê, a gente está com as opiniões todas distorcidas. E aí eu me lembro que há muitos anos atrás, o Espírito Santo de Deus me deu uma corrigida por causa de novela. Eu lembro da novela, eu não vou lembrar agora qual foi a novela, mas isso tem muitos anos. Porque a novelinha era bom, né? Tinha o tempo de cravo e canela, quem lembra? Levanta a mão, 30 mais. Tu levanta a tua mão, tu não disfarça. Tinha lá, cravo e canela. Tinha aquela novelinha, né? Que o mal não era tão mal assim. Eu gostava de novela mexicana. Eu gostava muito, Marimar, Maria do Bairro, a irmã também. Maria Mercedes chorava, Beça sofria, quem mais? Falava, oh meu Deus, Carlos Daniel. Um dia eu me peguei torcendo numa novela para que o casal ficasse amante e o homem casado e a família fosse abandonada. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, esse princípio não está na Bíblia, Carmozina. A gente acha que não vai moldando o nosso coração, mas as suas opiniões vêm da onde? Você acha que você gosta do que você gosta, por quê? Você acha que você quer o que você quer, por quê? Quem te molda? O que te molda? E a amada com a faca, o queijo, a goiabada, o pão na mão, vai pedir conselho para a mãe que está mergulhada no pecado. Ei, não seja influenciado por pessoas mergulhadas no pecado. Mas é muito legal, é muito inteligente, amém. Fica com conselho até inteligência. O que passar do Espírito Santo de Deus, lança fora, abomina, porque nós somos de Jesus. Tem coisa que vai ser antiquada, tem coisa que não vai ter a ver com a cultura, mas ainda assim é do Senhor. E é com ela que a gente tem que ficar. Gente amargurada, gente cheia de ira. Tem gente que quer tanta coisa, que ela simplesmente bota pra fora. Tu encontra com ela em 2000, como é que tá a luta? 2010, Satanás se levantou. Tem gente que no inferno já não tem mais cadeira, 2015, tá terrível. Não tem uma palavra de bênção, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de vitória. Eu não estou falando aqui de viver no mundo do Fantástico Bob, de viver de ilusão, não. Eu sou uma pessoa bem realista, quase beiro pessimista, tenho que cuidar muito do meu coração. Mas quando a gente anda com pessoas amarguradas, não tem palavra do céu. Porque gente amargurada quer vingança. Gente amargurada quer cabeça de profeta. Tomar cuidado com as rodas que comentam de cabeça de profeta. Mas está errado. Uma coisa que o Senhor falou comigo por esses dias. Carmozina, no meu reino não tem filho órfão. Deixa que o pai corrige, não corrige você não. Não corrige você não. Mas está errado. Deixa que o pai corrige, vai para o joelho. Se o Senhor te autorizar, fale com a pessoa, não fale com terceiros. Irmãs, eu aprendi que se eu sento na mesa onde uma terceira pessoa é o assunto, provavelmente quando eu não estiver, eu também vou ser o assunto. Não sou iludida a esse ponto. E a menina tinha tudo para ficar rica. Rica ela já era, né? Mas tinha tudo para ficar tão bem sucedida, né? Mas pede conselho, é influenciada por uma amargurada. E aí a Bíblia diz que ela retorna com a resposta dela é: eu quero a cabeça de João Batista. Tem uma versão que diz, numa bandeja de prata. Jesus, uma jovem com tudo para viver, com tanta coisa para acontecer. Queridos, uma má influência pode mudar uma rota inteira. E do outro lado está Esther. Ela vai, se arruma toda, para no meio do pátio. Aí o rei, graças a Deus, ao invés de exercer condenação, exerce misericórdia. Estende o cedro, ela toca no cedro, ele fala: vem, Esther, o que você quer? Podia fazer, né, o ping-pong. Ele fala: pede que até metade do meu reino eu te dou. E esse não está emocionado não, porque Herodes estava bêbado do banquete. Esse aqui não está nem bêbado, é um dia comum. Está apaixonado. O que você quer, Esther? Gente, eu acho essa resposta de Esther genial. Ela fala: eu quero fazer um banquete. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que eu medito nesse texto, esse texto mexe comigo. Porque de verdade, tem mulher que não faz banquete nem no dia do banquete. Tem mulher que no dia de festa ela está reclamando. O dia bom ela consegue transformar no dia ruim. A cabeça de Esther está assim: vai matar todo mundo. Tem um extermínio vindo, mas eu estou aqui plena. Eu vou convencer ele aos poucos. Meu Deus. Quando você vem de uma boa influência, você aprende a influenciar bem. Esther foi motivada para chegar naquela posição por um primo cheio do discernimento do Espírito Santo. Quem sabe não foi para esse propósito, Esther? Foi bem influenciada e soube influenciar. Não vou botar você contra o seu chefe, não. Vou te preparar uma festa. Eu lembro que quando eu era líder de jovens, né, os jovens fizeram uma festa de surpresa para mim. E aí, de tardinha, uma adolescente me ligou e falou assim: oi, Carmozina, vem arrumadinha hoje, hein? Falei: pode deixar, obrigado. Aí minha irmã, o pessoal falou: quando entrar faz cara de surpresa. Eu falei: já sei. Raramente temos uma festa surpresa, problema surpresa a gente tem.
Então, toda oportunidade que a gente tem de fazer festa, precisamos fazer, porque as festas, elas não vêm do nada, a não ser que seja seu aniversário. Mas quem promove festa é mulher que sabe articular e influenciar na hora certa. Prepara um banquete, deixa ele alegre, deixa ele molinho. Na hora certa eu falo. Influenciar sem mandar. Nós temos muito poder, mulher é muito poderosa, inclusive poder de ambiência. Já reparou que se você estiver sentada numa cadeira toda torta, entrar uma mulher de salto empoderada, tudo sem direita? Você fala aí tu bota a tua coluna no lugar, quem já viu isso? É o poder de influência de uma mulher, eu estou falando de verdade. Olha para uma casa, se os filhos acordam mal-humorados, você fala, vou fazer um pix. Pode ir na casa da avó, meu filho aí pode ir na casa da avó, fica todo feliz. Se o marido acorda mal-humorado, você fala, vai cortar o cabelo, vai passar um pretinho no pneu, vai fazer alguma coisa, já melhora. Se uma mulher acorda mal-humorada, o resto da casa sente vontade de ir embora. Fala, a gente vai embora, vamos morar em outro estado, que a gente não sabe quem está aí. O que aconteceu com essa mulher, que ontem era de um jeito, hoje é de outro. Poder de ambiência, a mulher tem muito poder de ambiência. Quando você trabalha, quando você lida com alguém de cara feia, você não sabe nem como reagir. Já viu isso? Você fala, meu Deus, eu não sei se eu peço desculpa, eu não sei se eu abraço, eu não sei se eu vou embora. Poder de ambiência. E a gente precisa aprender a usar isso para influenciar para o bem. Então, Esther, temente a Deus, humilde, se permitindo ser influenciada por alguém cheia do Espírito Santo, diante dessa pergunta maravilhosa, não tem ambições sobre si, tem uma ambição sobre o povo. Eu vou criar uma forma para que todos sejam libertos, não só eu seja beneficiada. Na era, dos likes, das selfies, enxergar um propósito muito maior do que aquilo que só beneficiaria ela mesma. E ela ali prepara 2 banquetes. A gente conhece bem a história, esse livro é muito lindo. Ela leva ele no primeiro banquete, leva ele no segundo ele pergunta de novo, Esther, o que você quer? E ela fala, olha, a Amã se levantou contra o meu povo, eu sou do povo judeu, vai ter um extermínio, eu quero que você faça alguma coisa. E eu acho sensacional, porque tem mulher que quer falar, eu só acho que, Jesus, essa frase aqui, 2 frases terríveis na vida da mulher, eu só acho que e eu te avisei, meu Deus, nem levanta a tua mão. Eu só acho que a gente enche a boca. Então ela conduz de uma certa maneira até que ela encontra um escape. Não é uma libertação, mas um escape para o povo. Ele não podia revogar o próprio contrato, então ele faz um em cima. Ele diz que o povo de Israel poderia se defender. E assim Esther alcança uma grande vitória e Amã, que era o inimigo, foi enforcado na forca que construiu. Pois bem, por que eu estou falando dessas 2 mulheres? Porque são 2 mulheres que foram influenciadas por lados opostos e por conta da influência que receberam, também influenciaram para lados opostos. Existe uma coisa interessante que o apóstolo Paulo diz na Bíblia, eu acho isso maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele não conheceu Jesus contemporaneamente, ele não andou com os 12. Ele tem uma revelação de Jesus depois no caminho. Então, na última ceia, Paulo não estava presente. Na última ceia, os 12 estavam lá, inclusive João, que escreveu o Evangelho, escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse. A Bíblia diz que ele estava sentado do lado de Jesus na ceia. E mesmo assim, não é João que ensina a ceia para nós. Não é Pedro, Pedro escreveu cartas. Não é Mateus que também estava, Mateus escreveu o Evangelho. Poderia ser um desses que foram testemunhas oculares, mas quem nos ensina a ceia é Paulo. Todo mês, a maioria das igrejas vai ler, a ceia do Senhor, para poder participar do corpo de Cristo. Por que Paulo tinha a autoridade de ensinar sobre um negócio que ele nem estava presente? Ele mesmo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando a gente recebe do Senhor, a gente tem para entregar. De quem você está recebendo e o que você está entregando? Essa aqui é a pergunta. Porque, de fato, eu e você, nós não somos uma fonte completamente limpa, no sentido de não ter influência de nada. Todo mundo tem. A gente recebe traços de pessoas que a gente nem imagina. Quando a gente vê, já está na nossa identidade. É por isso que você precisa escolher muito bem quem está à sua volta, quem senta à sua mesa, com quem você compartilha, com quem você conversa e quem você consulta na hora que precisa de direção. Todas as 2 responderam, cada uma teve imediatamente o seu retorno. A cabeça veio e a libertação veio. E tudo foi de acordo com que elas foram influenciadas e elas influenciou. Talvez o que esteja vindo até nós seja um resultado de influências negativas que a gente permitiu entrar no nosso coração. Conversávamos sobre isso no quarto hoje. É por isso que mulheres precisam andar com mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Durante muito tempo, o inimigo usou uma estratégia maligna e secular no nosso meio, querendo nos dividir. Quantas mulheres que decidiram por andar sozinha na comunidade cristã? Tem mulher que o culto começa às 7h30, ela chega às 7h45. Fica agarrada com a bolsa que parece que tem ouro dentro. Quem já viu? O culto inteiro amarrado assim com a bolsa. O culto vai acabar 9h, 15h para 9h, ela está dentro do Uber. Você fala, cadê fulana? Nunca está. Amada, aquela que anda sozinha, quando precisar, que mão que vai se estender para ela? Aí eu lembro de Maria Isabel, eu amo esse exemplo. O anjo vai falar com Maria que ela vai engravidar. Chega para ela e fala assim, tu vai gerar.
Aí Maria fala, como é que vai ser isso? Não sou casada. Aí ele fala, descerá sobre ti o Espírito Santo, e isso é suficiente. Ela fala, ok, gente, quem? Sou Maria. Eu vou falar, mas como é que é isso? Aí ele vai e conta um detalhezinho para ela. Fofoca não, que anjo não faz fofoca. Ele fala assim, tua prima que era estéril, não podia gerar, tá grávida de 6 meses. Já está gerando. Aí Maria fala, vou lá. A Bíblia diz que Maria vai passar um tempo com Isabel e ao chegar ela saúda Isabel da porta. E quando ela faz isso, o Espírito Santo de Deus enche Isabel lá dentro de casa e João Batista dentro do ventre já é cheio do Espírito Santo. A gente precisa andar com gente tão cheia do Espírito Santo que só com um encontrozinho você já sai animada, já sai leve, já sai diferente, já sai pensando de outro jeito, já sai querendo glorificar o nome do Senhor. Calmazinho, isso não existe. Existe sim. Para com essa loucura de andar sobre influência antiga. Eu não converso muito com ninguém, porque em 1957 eu contei um problema para fulana. E fulana foi lá e contou para ciclana. Em 1957, fofoqueira era fulana, não é todo mundo no mundo. Ressignifica. Realinha. Porque de quem recebemos é o que a gente vai ter para dar. Só que interessante, no posicionamento de Esther especificamente, é que quando ela recebe a influência, ela usa um filtro. Diga filtro. Diga mais forte, filtro. Como assim, Carmozina? A filha de Herodias sai da presença do rei, chega lá e fala, mãe, ele me ofereceu até metade do reino, o que eu peço? Ela fala, pede a cabeça de João Batista, que está criticando os meus pecados, já que ele está apontando para os meus pecados, vamos arrancar a cabeça dele. Aí ela volta imediatamente e fala, eu quero a cabeça de João Batista. Fim. Quando é Esther, Mardoqueu fala para ela, quem sabe não foi por isso que você chegou no reino? Vai lá na presença dele, clama pela gente. Aí ela fala, e se eu morrer? Ele fala, tenta. Ela fala, então tá bom. Só que antes, deixa eu ir jejuar 3 dias e 3 noites. Gostei do teu conselho, mas eu prefiro o conselho do alto. Vai você jejuar, manda o povo jejuar, jejuarei também, porque a influência mais importante na minha vida vem de pessoas que têm bom conselho, mas a maior de todas precisa vir do Espírito Santo de Deus. É esse que tem que falar aos nossos corações. O problema é que a gente muitas vezes terceiriza a voz do Senhor. Quanta gente, irmãos, eu sei que não é a realidade de Vila Velha, mas tem uma galera por aí que fica atrás do profeta, coitado do profeta. O profeta está no culto, a pessoa fica olhando para ele igual um psicopata, quem já viu? O profeta passa, você, tem nada para me entregar, não. O profeta me persegue, irmãos, eu acho que eu já recebi profecia de todas as formas. É muito bom quando Deus usa alguém. É muito bom quando Deus usa um vídeo. É muito bom quando Deus usa um louvor. Mas é muito bom quando a gente entra no quarto, fecha a porta e fala, Senhor, tenho uma decisão para tomar. Me aponta ao Senhor o caminho. Me influencia você. Irmãs, a gente precisa ser influenciadas pelos céus. Nós estamos precisando voltar a um lugar de sermos tão cheios do Espírito Santo, aonde a opinião que vai prevalecer é a do Senhor, aonde o que vai prevalecer é o que está na palavra. Eu sei que existe uma exigência muito forte para que a gente se posicione, e tem que se posicionar mesmo. Mulher posicionada alcança muitas coisas. Foi a posição, foi o posicionamento. Tanto de Herodias, através da beleza, da dança, do talento, como de Esther, de ter coragem de parar no meio do pátio, que as concedeu algo tão poderoso no longo da história. A gente precisa se posicionar, a gente precisa ter coragem. Eu falo para muitas das minhas alunas lá, a gente precisa entender que é para além da gente, porque tem gente que fala assim, não vou me posicionar não, porque eu tenho vergonha. Tá bom, você não se posiciona com a sua vergonha, mas quem ia receber a mensagem através de você, faz o que com essa pessoa? Quem estava esperando você se levantar para ser cheio do Espírito Santo, faz o que com essa pessoa? Quem estava esperando o seu ministério? Mas quem eu não alcançar, a Carmozina alcança. Nem sempre. Existe um campo para cada um, e existe um campo que é só seu. O Senhor está esperando você se levantar para fazer. É o que Mardoqueu falou, quem sabe não foi para esse tempo que tu parou aí. Mas que possamos ser influenciadas por pessoas que são orientadas pela palavra, cheia do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu sei. O leque está muito aberto, né? Hoje em dia a gente fala um negócio, a gente conversou sobre isso, o pastor Kathleen. A gente fala um negócio, aparece no Instagram, quem já viu isso? Você fala e queria comprar um tênis, quando tu abre cheio de tênis, que loucura é essa? Está tudo aí disponível para nos influenciar. Mas cabe a nós escolhermos de quem vai receber. Porque não adianta, irmãos, aquilo que a gente recebe é o que a gente passa adiante. Esther recebeu uma boa palavra e teve um bom comportamento. Salomé recebeu uma péssima palavra, teve um péssimo comportamento. Escolha muito bem, selecione muito bem. Comece fazendo um exercício nas suas redes sociais. Vai lá, segue uma galera. Nem sei se essa palavra existe. Inventei agora. Rever as amizades. Tem gente que faz parte da nossa vida numa estação, mas quando chega em outra não faz nem mais sentido. Pensa, qual é o tipo de papo, qual é o tipo de conversa. Analisa. Porque aquilo que a gente receber é o que a gente vai entregar. Mediante essa palavra, eu queria fazer uma oração. Quero te convidar a clamar a Deus por boas influências na sua vida. Que o Senhor levante companhias tão boas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que quando você compartilha algo, antes delas dizerem qualquer coisa, elas falam assim, então vamos orar? Quando a gente anda com gente assim,
A gente acaba se posicionando assim. Precisamos receber para entregar e influenciar ao Senhor. Vamos entrar um novo ano. Geralmente, quando chega janeiro, a gente ama fazer uma listinha, é ou não é verdade? Ai, vou guardar dinheiro. Vou começar na academia, aleluia. Quem bota essa na lista? A minha é top 2 todo ano. Quero te encorajar a começar 2026 pedindo a Deus, Senhor, nesse ano, faz uma galera cheia de te se juntar comigo. Traz umas amigas cheias da tua presença. Levanta um povo para andar comigo e a gente fazer algo grande na terra. Me posiciona dessa forma. Eu quero estar com alguém que olha para os céus antes de tomar qualquer decisão. Num mundo tão acelerado, tão corrido, onde tem tantos padrões, meu Deus, você tem que ter o cabelo de um jeito, a roupa de outro, comer não sei o quê, e tem hora que você nem sabe. Você abre um vídeo e alguém fala, não, porque café mata, aí o outro, não, café melhora a sua vida por anos. Muita informação. De quem você está ouvindo? Muita informação. Qual que está acessando o seu coração? Muita gente. Quem são as que você permite vir para o lado de dentro? E que você se torne essa pessoa que quando chega perto de alguém influencia para o bem, que melhora o dia de alguém, que traz sorriso, que traz beleza, que traz leveza, que traz o Espírito Santo de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode se colocar de pé? Era uma pergunta importante, com uma decisão importante, e elas precisavam responder com coerência, porque a resposta era uma só. Deus precisava acessar o coração daquelas mulheres, mas só Esté permitiu. Eu não sei o tempo que você está passando, o que você tem vivido, mas nessa noite eu quero orar para que a sua maior influência na terra seja o Espírito Santo de Deus. Para que a sua maior decisão na terra seja primeiro revelada pelos céus. Para que as suas atitudes na terra sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus em cada passo que você der.